O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas, surgida no início do século XX na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. E esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano e industrial em suas obras, e abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra. Ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza, sobre isso, Georges Braque afirmou: não se imita aquilo que se quer criar. Vale citar que esse estilo abandona distinções entre forma e fundo, ou qualquer noção de profundidade. Os temas como naturezas mortas urbanas e retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar baseados nas particularidades dessa vertente. Principais características do cubismo. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelo objeto em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Essa técnica, que renuncia à perspectiva, assim como ao claro escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Fase cezanista, também chamada de fase pré-analítica. O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista francês Paul Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações da forma e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Era como se estivessem abertas na tela, vista de frente pelo público. Fase analítica ou hermânica. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado disposto em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela como pedaços de madeira, vidro ou metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Cubismo no Brasil. No Brasil, somente após a Semana da Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá ganhar força. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se integrado às características exclusivamente cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do Amaral foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas, notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. Ainda nas artes plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, Anita Malfatti, Rego Monteiro e de Cavalcante. Já a literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Raul Bupp e Érico Veríssimo. Note que a literatura cubista teve como foco a destruição da sintaxe, pondo fim à linearidade.